por isso não pude cumprimentá-la aqui de Maceió. Nós estamos usando hoje como material para a disciplina Processos e Práticas de Farmácia Clínica. Viu, Emelim? Nós aqui fazemos o registro e a tarefa é ver a sua proposta e depois discutir com a nossa para ver o que podemos melhorar, o que você traz de bom. Nesse sentido, os residentes estão aqui conosco, assistindo também. Que bom, muito obrigada pelo seu relato, obrigada pela presença. Acho que a gente pode começar, né, Emily? Então, eu agradeço, né, a presença de todos. Hoje a gente tem uma convidada, todos são especiais, né, mas eu também sou suspeita de falar da Emily, né, porque a gente tem uma relação de amizade, né, esse projeto do registro das atividades clínicas começou de uma inquietação da residência, quando a Emily foi residente, e eu fui a orientadora dela no trabalho de conclusão da residência, né? Mas também a gente tem que agradecer a um congresso da SBRAF, que a gente teve uma apresentação da Marinei, que é uma farmacêutica clínica bastante atuante, né, na área, e ela falou sobre esse processo, né, de registro da atividade clínica no prontuário do paciente. E com base no que ela apresentou, inclusive ela foi, né, também orientadora do TCR da Emily, a gente começou então a discutir isso na residência e depois a Emily aprofundou esse conteúdo dentro do mestrado dela. Então ela vai trazer um pouquinho o relato, né, desse trabalho e desse tema que eu acho que é tão sensível e tão importante o nosso avanço, né, como farmacêutico clínico. Então, a gente precisa discutir, precisa ter habilidade de discutir o tema, ter habilidade de registrar, né? E uma coisa que eu sempre falo, assim, o registro é para a continuidade do cuidado do paciente. Então, assim, minha defesa sempre é essa, né? Amanhã eu não vou saber se eu disse para a Maria, para o João ou para o Antônio qual informação eu disse, que informação eu coletei, quanto que estava a creatinina, que medicamento que ele estava usando. Então, o primeiro motivo de a gente fazer o registro da atividade clínica é a continuidade do cuidado, né? E outra coisa, amanhã a Karine está de folga e a Emily vai continuar o cuidado do paciente. Então, a gente precisa, né, a exemplo da medicina e da enfermagem que fazem isso tão fortemente, a gente precisa ter essa habilidade, né, e fazer isso nos serviços. Então, agradeço a disponibilidade da Emily em toda a tua trajetória, né, de estudar o tema, da tua dedicação. E, enfim, passo a palavra para você. Depois a gente pode ir fazendo perguntas, vocês podem interromper a Emily ao longo da apresentação dela, né? Senão a gente deixou um espaço também reservado para a apresentação. Tá? A Emily, eu já falei um pouquinho, né? Mas ela foi, então, mestre do Programa de Ensino em Saúde aqui da Universidade Federal de Ciências da Saúde, foi residência da intensivismo, junto com o projeto da UFSC com a Santa Casa, em Porto Alegre, e hoje ela é farmacêutica do Hospital Pompeia de Caxias do Sul. Né? Então, muito obrigada, Emily, pelo aceite. Vou fechar minha câmera e meu microfone, tá? Tá certo. Bom, então, bom dia a todos, né? Muito obrigada pela participação. Realmente, vou falar de um tema que eu adoro. Eu sou Emily, farmacêutica. Vou falar um pouquinho, então, sobre o registro das atividades clínicas do farmacêutico no prontuário do paciente, tá? Talvez algumas transições de slide fiquem meia deficitárias, bem tranquilamente. Se tiverem dúvidas, comentários, quiserem trazer algum relato, fiquem à vontade durante a apresentação. A gente está aqui para trocar um pouco, conversar um pouquinho sobre esse tema que é um pouco, às vezes, polêmico entre os farmacêuticos, mas tão necessário de ser discutido, né? Então, a professora Karine já trouxe um pouquinho, né, sobre a minha trajetória. Então, eu sou farmacêutica
Santa Casa, em parceria com a UFSPA, na área de terapia intensiva. Atuei no Hospital Restinga Extremo Sul, na Santa Casa, e hoje atuo como farmacêutica no Hospital Pompeia, no INCAN, no Instituto do Câncer, certo? E tenho mestrado, então, em ensino na saúde, falando sobre o tema, pesquisando sobre o tema registro farmacêutico no prontuário. Bastante recente do farmacêutico, né? Tem aí questão de 60 anos apenas, né? Então começou na década de 60 lá nos Estados Unidos, depois iniciou aqui no norte do Brasil, no nordeste, desculpa, do Brasil, nos anos 70, e é uma ação em que o farmacêutico ele vai estar cuidando mais, ter um olhar mais centrado no paciente, em otimizar a terapia para garantir uma qualidade de vida que atinge, então, todas as expectativas relacionadas à terapêutica e melhore, né? A gente teve uma regulamentação, né, relacionada à prática da atividade farmacêutica, que é recente, aí, de poucos anos, mas antes de ter essa resolução da farmácia clínica, que foi em 2013, antes disso, em 2008, a gente já tinha uma regulamentação do Conselho Federal de Farmácia que trazia, então, da importância da guarda e do manuseio de registros relacionados à atenção em saúde. Então, antes da gente ter ali uma definição bem clara de conceito e de regulamentação legal sobre a prática farmacêutica na farmácia clínica, né, no cuidado do paciente diretamente, a gente já tinha uma orientação, né, já tinha uma resolução que trazia as orientações sobre a prática do registro. Essa orientação ela foi ampliada em 2011, né? Então traz bem mais aprofundados conceitos de necessidade e além da necessidade de ser um dever, além de ser um direito do profissional farmacêutico ter acesso ao prontuário e fazer o registro de todas as suas atividades, né, de cuidado do paciente no prontuário do paciente, certo? Então, dentro desse contexto em que o farmacêutico vai, né, ter todo o seu cuidado centrado no paciente e vai fazer seu registro no paciente, ele já está descrito, já está regulamentado, mas a gente observa que não só no Brasil, como em outros países, existe uma baixa adesão ou talvez alguma dificuldade dos farmacêuticos, de nós profissionais farmacêuticos, realizarmos o registro das nossas atividades clínicas no prontuário do paciente. E isso são por diversos fatores, por fatores de experiência, por fatores relacionados às próprias instituições, mas, enfim, a gente percebe que o farmacêutico reconhece a necessidade, porém, por alguns motivos não faz, né, não realiza o registro em prontuário. Então, existe ainda algumas divergências de pensamento entre o registro do prontuário, entre os profissionais farmacêuticos e também dentro das instituições. Se eu só avaliei a prescrição e não teve intervenção nenhuma da minha parte, é necessário registrar se eu conversei com a equipe, foi feito o ajuste necessário, como eu faço a elaboração desse registro, né? Então, são algumas questões que ainda dividem um pouco as opiniões, né? Na prática, no conceito, a gente sabe que a gente tem que registrar, mas, na verdade, né, na teoria. Agora, na prática, às vezes a gente tem um pouquinho de divergência de como fazer isso ou se deve fazer isso, né? Então, ainda tem uma divergência de opinião entre né, nós, farmacêuticos, entre a categoria farmacêuticos, né? Mas é importante trazer que o repasse individual de informação, ele não garante que ela se propague ou que ela né, que ela atinja toda a equipe da forma como a gente imagina, né? E essa quebra ali, rompe a transição do cuidado, então o paciente
eu não estou avaliando ele para mim, o paciente não é meu paciente, ele é um paciente da equipe que está sendo atendido, e como a professora Karine bem expôs no início, a gente precisa que haja uma continuidade do cuidado. Então, eu tenho que pensar que a orientação que eu dei ao paciente, ao familiar ou a um colega, né, de outra área, ela precisa estar disponível para os outros farmacêuticos que forem avaliar esse paciente. O registro, ele é um documento legal, ele tem, né, todo o seu poder jurídico, então é importante, né, para nós profissionais realizarmos esse registro que prova, né, a nossa ação. E, além disso, ele também é um direito do paciente, né? Está descrito que a gente precisa, né, fazer este registro. Então, eu trago aqui uma charge que é o que infelizmente acontece quando a gente lança a mão apenas da comunicação verbal dentro de uma instituição de saúde ou dentro de uma unidade, de uma instituição de saúde de pequeno, grande, médio porte, dentro da atenção básica, enfim. Quando eu repasso uma informação para um colega, assistência, fica difícil que essa informação ela se dissemine da forma correta, porque cada profissional que for repassar essa informação pode acrescentar ou retirar alguma coisa muito importante. Então, eu trago aqui um exemplo muito uma informação sobre diluição, sobre reconstituição, sobre algum preparo de medicamento em pediatria, qualquer vírgula, qualquer zero causa um grande prejuízo para o paciente. Então, eu não posso orientar e não registrar em algum lugar que o profissional para o qual eu orientei possa ir retirar, né, que uma pessoa dizendo para outra que havia, né, um homem nadando, né? Depois ele já estava andando sobre os peixes, ele estava andando sobre as águas, fazendo malabares sobre as águas, voando, né? E aí no final ele já estava atacando um dragão sobre as águas com um robô, né? E às vezes não ter sido tão efetivo, né? Porque para uma informação, para a comunicação ser adequada, eu tenho que informar e o receptor que está, né, ouvindo a minha mensagem, ele tem que compreender exatamente aquilo que eu estou informando. E muitas vezes, infelizmente, na nossa profissão como farmacêutico, exatamente como a informação inicial. E isso pode não ser culpa, né? Não há uma culpa de quem está transmitindo. Às vezes nós não fomos, né, como comunicadores muito claros. Então é importante que haja um registro onde as pessoas possam que eu prestei, certo? Então, muito importante o registro em prontuário para continuidade do cuidado, porque a comunicação verbal, ela é efetiva, mas só ela não garante que a Por que começar a pensar nesse tema? A professora Karine já trouxe ali uma questão relacionada, né, ao porquê que eu comecei a pensar nesse tema, mas trazendo um pouquinho da minha vivência. Eu entrei como residente, né, na Santa Casa Terapia Intensiva, assim como a maioria dos farmacêuticos. Nunca tinha entrado numa unidade de terapia intensiva, nunca tinha entrado numa UTI,
nunca tinha lido um prontuário médico, um prontuário, né, do paciente, né, hospitalar. Tinha feito 2 ou 3 registros durante a graduação num prontuário. Pelo menos deu um norte para mim quando eu entrei, mas quando eu cheguei na Santa Casa para fazer a primeira avaliação de registros, e digo isso sem problema nenhum, né? O registro era de um formato que era muito. Então, existia registro farmacêutico. Eu trago isso porque evoluiu muito o serviço de farmácia Santa Casa e hoje está voando em relação ao registro. Que existia assim os registros no prontuário do paciente com aquela iniciando o registro, em vez de ter as informações do paciente, tinha assim, prezado médico, prezado prescritor, dentro do prontuário eletrônico do paciente. Isso não era um alerta no sistema de evolução, isso era uma informação que ficava dentro do prontuário do paciente. Prezado prescritor, a dose tal, medicamento tal, interage com medicamento tal, reações adversas possíveis. Mas isso era um alerta médico que era lançado dentro do prontuário do paciente, como se fosse um registro da atividade do farmacêutico. Então, eu tinha ali não era um descontentamento, mas uma preocupação se realmente era assim, se não era assim, se é assim que se fazia em outras instituições. E essa inquietação foi bem aguçada porque até então eu tinha poucas, né, experiências até para traçar, conversava com a professora Karine, com a professora Aline, mas esse era o modelo da instituição. Então, em 2015, numa apresentação da farmacêutica Marinei Ricieri, na SBRAF, ela trouxe uma fala sobre uma pesquisa que ela fez com os farmacêuticos ali na região, no Paraná, né, mais precisamente, acredito que em Curitiba, nos hospitais, trazendo um pouquinho, ela fez um questionário levantando alguns dados sobre como os farmacêuticos registravam em prontuário. E eu fiquei pensando, eu não sou a única farmacêutica que pensa que pode não estar tão certo esse registro, né? Então, a gente fez esse trabalho, né, onde a professora Karine foi minha orientadora, como um meu TCR da residência, com os farmacêuticos da Santa Casa. Então, a nossa atividade inicial foi fazer um questionário online, os farmacêuticos responderam, trazendo as experiências deles, né? E esse questionário depois foi estratificado, né? Enfim, deixado ele de uma forma em que não desse para reconhecer os escritores, mas trazer as falas dos farmacêuticos, né? Sobre essa percepção da prática que eles tinham sobre o registro prontuário. E depois dessa avaliação da fala, a gente fez uma oficina com esses farmacêuticos, foi bem bacana, em que a gente trouxe uma abordagem de como fazer, então, quais ideias, como a gente poderia melhorar nosso registro para ficar um registro da atividade farmacêutica e não uma carta ao prescritor no prontuário. E foi muito bem aceito pelos colegas e pela supervisão, que na época era da farmacêutica Lucélia Lima. Ela apoiou muito esse projeto, foi bem bacana, e depois até articulou, então, com a gestão do hospital da Santa Casa para trazer, dentro do POP assistencial, a descrição do nome farmacêutico, né, do profissional farmacêutico, dentro do rol de profissionais que poderiam fazer o seu registro diário do atendimento no cuidado do paciente. Então, eu trago essa informação para vocês, para trazer por que eu tive essa vontade de trabalhar com o tema. Então, foi de uma inquietação e de uma inexperiência minha também na atuação, né, quando fui egressa da graduação, para as atividades clínicas, né, para o registro das minhas atividades clínicas dentro da instituição em que eu fazia residência, né. Então, esse trabalho, essa pesquisa foi, com os dados dela, foi produzido um artigo, e dentro desse artigo está ali descrito que as maiores dificuldades que os farmacêuticos e os colegas da Santa Casa sentiam para fazer o registro era inexperiência na prática do registro, sobrecarga de atividades, não havia uma formação. Eles traziam que durante
a graduação e os cursos que fizeram não tiveram uma formação específica, então, realizar o registro no prontuário. Então, todos esses fatores foram levantados como dificuldades que os farmacêuticos, os colegas farmacêuticos tinham para realizar o registro em prontuário. Na Santa Casa, hoje já existe um POP, né? O procedimento operacional padrão descreve, então, todas as formas de evolução, enfim, que dá mais segurança para o profissional para fazer o registro, certo? Então, depois da graduação, depois da apresentação do TCR, né, da apresentação ali do trabalho de conclusão da residência, fiquei pensando, mas será que é só na Santa Casa que tem essa dificuldade, ou será que outros farmacêuticos em outros locais, em outros hospitais dentro do Brasil também têm essa dificuldade? Então, eu me inscrevi no mestrado para fazer com um projeto para fazer uma reavaliação. Primeiro era para ser um projeto com a Santa Casa, mas era muito pequeno, né? Aí pensamos, eu e a minha orientadora, que é uma enfermeira, a professora Karine foi minha orientadora, a minha orientadora foi minha enfermeira, que também já tinha, né, tem uma larga experiência com registro de prontuário, então poderia ser, com certeza foi muito importante. Foi tentar identificar como o registro da atividade clínica dos farmacêuticos em hospitais compõe, então, a prática e a formação dos profissionais na visão tanto dos farmacêuticos hospitalares como dos farmacêuticos docentes. Então, como os docentes também veem que para fazer essa avaliação, a gente desenvolveu 3 etapas de pesquisa. A primeira foi uma revisão integrativa para ver se o tema realmente era relevante, se dentro dos artigos que traziam as atividades, a busca das atividades clínicas do farmacêutico, as informações do trabalho farmacêutico do prontuário e não as informações do trabalho de outros profissionais em prontuário, né? Uma pesquisa de campo, que foi, então, um questionário online, que muitos de vocês, eu acredito, que participaram, e já agradeço de antemão a todos os farmacêuticos que ajudaram, né, nessa pesquisa, que foram realmente muito importantes. Ensino na saúde é um mestrado profissional, então ele prevê a elaboração de um produto educacional no final que possa ser utilizado para auxiliar outros profissionais, enfim, tanto dentro da instituição em que a instituição formadora, como para todos os profissionais da área. Então, na primeira etapa, então, na revisão integrativa, foi feita uma revisão gosta da parte de pesquisa, bem importante essa revisão integrativa, porque ela dá base para estruturar o trabalho, a tua bibliografia, e também te ajuda com uma publicação, né? Então, já dando a dica. E a segunda etapa, então, foi uma etapa bem, né, mais longa e a mais, com certeza, importante do trabalho, né, um produto educacional, que foi o contato com professores farmacêuticos e farmacêuticos hospitalares para fazer, então, para responder, então, essa pesquisa, esse inquérito online. E nessa participação, nesse momento, eu tive uma grande ajuda da SBRAF, então já deixo aqui o meu agradecimento à SBRAF por divulgar, né, essa pesquisa, e também aqui, com certeza, ao CIG de Cuidados Farmacêuticos, porque também foi uma ferramenta, a professora Karine dispôs, né, desse espaço para encaminhar o link para os professores farmacêuticos por esse auxílio. E a terceira etapa, então, foi o desenvolvimento de um produto educacional que atingisse um grande número de farmacêuticos. Então, a intenção era desenvolver algo
que pudesse ser utilizado tanto por farmacêuticos para dar um norte na atuação, né, da farmácia, do registro em farmácia, e também por professores para utilizar em suas aulas, enfim, para conversar, ser um material de introdução. Então, trazendo um pouquinho dos resultados dessa pesquisa, dentro da nossa revisão integrativa ali, que serviu de base, que deu estrutura para o corpo do estudo, foram integrados a essa revisão 26 artigos, né, que foram divididos em 6 grupos, e apenas 31% trazia que o farmacêutico fazia o registro, então, das suas atividades no prontuário. E desses, né, 75% apontavam que o farmacêutico fazia fazer uma coleta num banco separado, porque o farmacêutico adora uma planilha, adora um Excel, então talvez para deixar um instrumento já preparado para coletas, para avaliação de dados, é muito legal ter um banco de dados secundário, mas é muito importante, então, fazer o registro no prontuário da atividade clínica, né? E ali 69% dos farmacêuticos trouxeram, dos artigos, né, trouxeram que os farmacêuticos faziam os seus registros num banco de dados diferente do prontuário. Então, né, registravam seus profissionais que estavam na assistência desses pacientes, tá? Isso aqui bem voltado para a área hospitalar, mas a gente sabe que em outras áreas, na atenção básica, isso também acontece, certo? Dentro da pesquisa de campo, então, a gente teve 47 professores de graduação que participaram, bem importante que foram convidados a participar apenas os professores de graduação, professores de pós-graduação não foram contemplados nesse modelo de estudo, tá? E participaram, então, 248 farmacêuticos hospitalares, certo? Dentre os professores, então, é bem bom trazer isso aqui porque de dados, porque não houve uma diferença muito grande entre professores de universidade pública e privada. Então, não tem aquela questão de que no ensino na universidade pública ou na privada tem ou não tem mais professores que relacionam a importância do tema, certo? O tempo médio, né, de formação dos professores também era bem diverso, né? Então, mais ou menos 6 anos, 6 anos com mais ou menos 7,27 anos. Então, os professores estavam há muito tempo ou há menos tempo atuando e a maioria, né, assim como muitas pesquisas com farmacêuticos do sexo feminino, então os professores também, certo? Em relação à temática do assunto, né, ao registro em prontuário, 66% disseram que abordam, né, ali 31 professores disseram que abordam durante a sua aula o tema registro em prontuário. Então, mais da metade, mas ainda ali, né, mais de 30% que não abordam. Participantes, 43, né, 20 participantes trouxeram que durante as aulas os alunos têm acesso a um prontuário. Então, bom, né, eu falo sobre o tema, mas eu também trago ali um material prático para o meu aluno poder visualizar aquilo que eu trouxe na teoria. E desses, os 43%, então, 20%, que são 4, só têm acesso a prontuário farmacêutico, né? 75%, então 15, tem acesso ao prontuário multiprofissional e um professor relatou que tem acesso tanto ao prontuário farmacêutico quanto ao prontuário multiprofissional, né? Então, um prontuário uniprofissional, que é só para farmacêutico, e um prontuário multiprofissional. E desses, né, os alunos elaboram uma evolução, um registro que pode ser real ou fictício no prontuário. Então, isso é bem importante, né? A gente relatar o tema, trazer
um prontuário para os alunos poderem, né, os acadêmicos visualizarem e depois eles praticarem, fazerem um registro. Esse registro pode não ser um registro a sua potencialidade, teste, o fazer, porque só na teoria é uma coisa, mas depois quando tem que juntar as informações para fazer um registro sobre um cuidado prestado por ti, é um pouco diferente, né? Demanda um pouco mais de habilidade. Então, trazer aqui que 80% dos professores que participaram dessa pesquisa trouxeram que hoje a graduação não prepara o farmacêutico para registrar em prontuário, então eles trazem que o farmacêutico egresso, né, não sai totalmente preparado para registrar a sua atividade em prontuário e o farmacêutico egresso não sai totalmente preparado para muitas atividades. Isso não é um problema, só quer dizer que a gente tem aí uma janela de mais fóruns, mais espaços como esse, onde a gente debata essa questão do registro em prontuário. Mas é importante ressaltar aqui que daqueles 20% que trouxeram que o farmacêutico sai apto, né, da graduação para o registro, foram os mesmos que trouxeram a maior carga horária, né, sobre o registro. Então, aqueles professores que dão uma carga horária, um número de horas maior sobre o tema, sentem que os seus alunos, obviamente, estão mais preparados, porque eles trabalharam mais sobre o tema durante a graduação, então eles sentem que os seus egressos, alunos das suas instituições estão mais aptos, né? Estão, não mais aptos, mas estão aptos, estão preparados para realizar o registro, né? Uma correlação bem importante de se fazer, né? Os pontos positivos e os pontos negativos em relação à graduação, né? A formação do farmacêutico para essa atividade na graduação. Eles trouxeram que é muito importante ter o conteúdo teórico aliado à prática, que o estágio permite a aplicabilidade da teoria, então que os estágios são muito importantes e a gente, como farmacêutico, as diretrizes curriculares contemplam, então, o tema. Aqueles pontos que foram avaliados como pontos que podem melhorar, né, é que necessita de aprofundamento do tema durante a graduação, que os alunos precisam ter mais prática, que eles têm pouca carga horária sobre o tema, que alguns professores que atuam com o tema têm pouca experiência em farmácia clínica. Também houve uma fala sobre a pouca iniciativa dos preceptores nos locais de estágio. Então, o estágio é um local de formação. Os preceptores precisam incentivar, né, os acadêmicos a fazerem as atividades do farmacêutico, os registros, né? Então, isso é bem importante. Uma formação clínica que é um pouco falha, né, nesse aspecto, e que os egressos necessitam de formação complementar, mas isso em muitas áreas, inclusive para atuar em farmácia clínica, a gente precisa de formação complementar, né? Em praticamente todas as áreas, a gente precisa de uma especialização, que existe pouco contato com o prontuário, então isso é um ponto que dá para ser melhorado, né, que dá para aprimorar, e falta uma padronização de formato de registro, né? Então, que hoje não existe uma padronização farmacêutica de formato de registro. E isso é uma coisa que a gente pode discutir bem, porque não tem necessidade de ter uma padronização do farmacêutico para formato de registro, porque já existem várias outras, né, formatos de registro utilizar, né, de outros artifícios, de outros formatos de registro para poder fazer o nosso registro adequado, né? Em relação à participação dos farmacêuticos, a gente teve participação de farmacêuticos de todas as regiões do país. Claro que a gente teve uma concentração maior em algumas regiões, mas bacana que tivemos pelo menos uma amostrinha de todas as regiões do país e vimos, então, que as dificuldades e as potencialidades são as mesmas, distribuídas nas regiões, mas são as mesmas, né?
de participação de farmacêutico, então ali uma idade média de 34 anos, jovens, né? Jovens, porque formados ali há 10, 12 anos, mas uma formação ainda jovem. Também uma divisão bem parecida, né, que quase igual, quase sem diferença nenhuma entre formação pública e privada, para trazer que, né, tanto a formação pública quanto a privada tem as suas potencialidades em relação ao tema, né, e as suas necessidades de melhoria. Né? Ou atuaram na área e um tempo médio de atuação em farmácia clínica de mais ou menos 4 anos, né? Que também tem diverge aí um pouco, né? Mais ou menos 4 anos com mais ou menos 4. Então, várias idades. Os farmacêuticos foram questionados sobre a atuação deles clínica. É bem importante porque às vezes um farmacêutico responde à pesquisa, mas ele atua muito no processo de gestão, logística. Então, ele não vai fazer muito registro em prontuário, porque a parte dele é a parte mais de gestão e logística, mas ele também precisa ter o conhecimento dessa atividades clínicas, né? Então, isso é bem importante. E foi perguntado para esses farmacêuticos o que era farmácia clínica. Então, eles trouxeram um conceito, né? A junção das falas dos farmacêuticos trouxe um conceito que é muito parecido, né? Com o conceito que a gente tem de farmácia clínica. Então, farmácia clínica é a área da farmácia voltada para o uso racional de medicamentos e otimização da farmacoterapia, visando o cuidado integral e centrado no paciente, na qual o farmacêutico atua junto à equipe multiprofissional, contribuindo para a segurança do paciente e integrando o paciente ao cuidado. É um desafio e o futuro da profissão farmacêutica. Então, bem adequado ao que a gente tem de conceito de farmácia clínica, né? Aqui eu trago alguns resultados sobre bem importantes que eu quero destacar sobre a formação do farmacêutico, tá? Então, menos de 10% dos farmacêuticos trouxeram que, durante a graduação, eles tiveram alguma instrução formal sobre realizar o registro em prontuário. Então, assim, um número bem baixo, né, de farmacêuticos trouxe que, em algum momento da graduação, ele teve algum contato com essa questão de registro em prontuário. E quase, né, ali um pouquinho mais de 40%, quase 42% trouxeram que em nenhum momento, durante a sua formação, recebeu alguma instrução formal sobre o registro em prontuário. Então, a gente está vendo aí que tem uma potencialidade, uma lacuna ainda para a gente desenvolver ações, certo? E quando a gente perguntou se eles conheciam a legislação, né, se os farmacêuticos conheciam, então, a legislação sobre o registro em prontuário, mais de 60% trouxe que não conhece, então, informações sobre o registro em prontuário, né? Então, a gente está vendo que é uma... Em relação à metodologia sobre registro, também mais de 40% trouxe que não conhece metodologias para o registro, né? E menos de 40% trouxe que se sente totalmente apto para fazer o registro em prontuário. Então, a gente ainda tem aí um percentual bem grande, 60% dos farmacêuticos que estão precisando de materiais, leituras, aprimorar e desenvolver um pouco essa prática sobre o registro em prontuário. Então, existia um campo para elaborar um produto que trouxesse algum benefício para nós, farmacêuticos, nessa questão do tema registro em prontuário. Quando a gente perguntou para o farmacêutico, então, se na opinião dele, quando o farmacêutico realiza uma intervenção, né, avalia a terapia medicamentosa e não identifica nenhuma intervenção, se ele deve realizar registro no prontuário, sim ou não. E 204 dos 248, né, farmacêuticos trouxeram que sim, que é importante, né, porque a gente precisa documentar, valorizar a nossa atividade clínica, né, da segurança que não há, para os outros profissionais, que não há necessidade de ajustes, de intervenções na terapia medicamentosa e para a continuidade do cuidado. Então, se eu avaliei um paciente, eu deixo registrado que eu avaliei, que não houveram intervenções necessárias, o outro farmacêutico que vai trocar o plantão comigo, que vai cuidar dessa
legislação e avaliação da adesão do paciente na próxima oportunidade, a gente consegue verificar, então, se houve evolução, se o paciente está adequado, né, se a terapia está adequada, e também eu posso otimizar meu tempo. Se eu não preciso reavaliar todo esse paciente, eu posso avaliar outro paciente e talvez de otimizar o tempo, que a gente sabe que do farmacêutico é curto, porque por mais que a gente trabalhe na clínica, a gente sempre vai ter alguma atividade de gestão, alguma atividade de logística envolvida, né? Em algum momento a gente vai precisar dispor de um tempo para isso, então otimizar o tempo sempre é importante. 44 farmacêuticos trouxeram que é desnecessário, então, a inexistência do registro sem intervenções, porque o farmacêutico não tem tempo para realizar esse registro e que essa evolução sem nenhuma intervenção poderia banalizar o registro farmacêutico e isso pode ser registrado em outro banco de dados, né? Então, eu trago que essa é a visão de alguns colegas, por isso que lá no início da apresentação eu trouxe que ainda existe uma divergência uma visão, uma opinião, né? Mas que não vai de encontro, não vai, né, ao encontro da legislação e do que existe descrito na literatura, onde o farmacêutico sim deve fazer o registro das suas atividades, independente se haja intervenção ou não, porque a intervenção já ocorreu, o farmacêutico já avaliou o paciente. Isso é intervenção. Se não precisou fazer nenhum ajuste de dosagem, não houve nenhuma incompatibilidade para administração em Y, se as doses estavam corretas, se a diluição dos medicamentos estava de acordo, o aprazamento estava correto, não há interações medicamentosas, ótimo, é uma prescrição que o farmacêutico avaliou e que está ok, e que a equipe precisa saber disso e que os outros farmacêuticos também precisam saber disso, certo? Aqui eu também trago uma questão sobre formação e o registro em prontuário. Então, a gente vê que quanto maior o grau de formação dos farmacêuticos que vão buscando, né, a sua expansão e formação continuada, né, depois que são egressos, eles registram mais em prontuário, né? Quem tem experiência em farmácia clínica registra mais em prontuário. E é muito importante esse último tópico aqui, que a liberação de instituições para realizar o registro, né, em prontuário também faz com que os farmacêuticos, obviamente, registrem mais, porque se tu tem uma liberação formal da tua instituição para fazer o teu registro, tu vai te sentir mais seguro e respaldado para fazer, então, a evolução ali, o registro das tuas atividades. Então, é bem importante que haja uma formalização da instituição da liberação do farmacêutico para realizar o registro. Certo? Também trago aqui em relação ao farmacêutico se sentir apto, né? Nós fizemos esse questionamento, se o farmacêutico se sentia totalmente apto, parcialmente não apto ou totalmente não apto para realizar o registro em prontuário. Então, quem tem uma formação continuada, né, com um nível maior também se sente mais apto, quem tem experiência em farmácia clínica também se sente mais apto, quem realiza, né, para a atividade de farmácia clínica com maior experiência também. Porém, em relação ao conhecimento sobre legislação e sobre metodologia de registro farmacêutico, não houve muita diferença aqui entre os que registram e os que não, entre os farmacêuticos que registram, né? Então, alguns registram, mas também não conhecem sobre legislação ou não conhecem sobre metodologia. Então, existe aí, por mais que a gente esteja registrando, por mais que a gente esteja evoluindo, ainda dá para a gente melhorar e ter um conhecimento mais concreto sobre metodologia, sobre a legislação que rege aí a prática do registro, certo? Então, quando a gente perguntou se para registrar em prontuário, a gente pediu para ele justificar. Emily, travou um pouquinho. Oi? Vamos só ver. Ah, agora voltou. Travou um pouquinho teu áudio. Ai, desculpa. Tá, voltou agora? Tá ótimo. Ah, perfeito. Voltou. Então, vamos continuar. Então, parou faz muito tempo ou dá para continuar daqui, prof?
Não, passou uns segundinhos, pode continuar. Perfeito, então tá. Então, em relação à questão do farmacêutico se sentir apto para realizar o registro, quem disse que sim, que se sentia totalmente apto, né, trouxe que é importante a formação continuada, a formação prévia, rotina e prática, experiência na área da e respaldo institucional. Então, volta que é muito importante que haja ali a descrição dos documentos institucionais farmacêutico profissionais que devem realizar o seu registro, o registro das suas atividades clínicas em prontuário, né? Padronização institucional e modelos de evolução. Então, as famosas máscaras, os modelinhos de evolução auxiliam, né, os farmacêuticos a, pelo menos, dar um norte de como fazer o seu registro. E a atuação efetiva junto à equipe de saúde, porque o farmacêutico vai perceber que ele passa uma informação e que essa informação precisa ficar registrada para ela se propagar. Então, quanto mais a gente atuar junto com a equipe, mais a gente vai sentir necessidade de fazer o registro. Aqueles farmacêuticos que trouxeram que se sentem parcialmente aptos, eles trouxeram que necessitam de formação e aperfeiçoamento, que existe uma dificuldadezinha ainda ali em elaborar a redação do registro, que tem pouca literatura específica para o farmacêutico sobre o registro, que necessita de prática, experiência, e que também é importante ter, né, a liberação e incentivo da instituição para exercer essa atividade, né? E aqueles que trouxeram que não se sentem totalmente aptos ou que se sentem totalmente inaptos, né, para realizar o registro, eles trouxeram a questão de insegurança, que eles têm uma dificuldade em entender ainda a questão da necessidade do registro, né, se precisa fazer naquele momento, se aquela orientação necessita de registro ou não, né, e que tem, então, a necessidade de uma maior formação, aperfeiçoamento e prática e experiência. Então, as informações vão se complementando, né, entre aqueles que se sentem totalmente aptos e não se sentem aptos, elas são muito parecidas, né. Então, em relação à nossa expectativa e à realidade, né? Desconfigurou um pouquinho, tinha algumas transições, mas o que eu quero dizer com esse slide, né? A nossa expectativa é que o farmacêutico possa, sim, ter a sua descrição de algumas atividades, enfim, se quiser ter um banco de dados separado, ok, é importante, muitas vezes para pesquisa facilita se eu tenho um banco de dados já bem ajustado, onde eu vou escrever as informações que depois serão necessárias para futuras pesquisas, enfim, é importante, né? Mas a gente tem um estudo de 2019 aqui do Brasil, escrevendo que mais de 60% dos farmacêuticos registravam apenas em documentos de Excel ou Word, né, e não no prontuário do paciente. Então, é importante essa informação que casa com aquilo que tem a nossa pesquisa, né? Que hoje o farmacêutico ainda registra muito a sua atividade no banco de dados diferente do prontuário. Então, na expectativa, a gente pensa que o farmacêutico vai lá, registrar tudo bonitinho, tem acesso ao prontuário e tem também um incentivo, né, e a liberação da instituição para fazer o registro. Porém, em algumas instituições a gente não tem nem acesso ao prontuário e existem algumas instituições que dão acesso ao prontuário farmacêutico, mas não permitem que ele faça o registro. Então, infelizmente, a gente ainda tem, né, alguma realidade, assim. Claro que isso está melhorando, mudando bastante, mas também vem do nosso trabalho de a gente mostrar quanto é importante deixar o nosso registro, né, para a continuidade do cuidado descrito e acessível a todos os profissionais, para que a gente sim consiga, então, ter acesso e realmente poder fazer o registro em todas as instituições, certo? Então, o que a gente viu entre a literatura e o que a gente coletou de informações dos farmacêuticos que auxiliaram nessa pesquisa, participando e respondendo ao inquérito online, né? Quais são os fatores facilitadores do registro no prontuário? Então, formação acadêmica, né? Com certeza, quem busca mais conhecimento sobre o tema acaba tendo maior facilidade. Experiência, né? E prática, então, vou aprender a fazer fazendo, né? Quanto mais eu praticar, mais eu vou saber e ter facilidade para realizar o registro. Conhecimento de metodologia de registro, né? Então, facilita.
para que eu realize a minha evolução no prontuário, e recursos humanos com atividades compatíveis, né? Eu não posso dividir o farmacêutico em 5, então ele tem que ter uma carga horária específica ou colegas para dividir suas atribuições, para ele poder, sim, então, ter qualidade nas atividades em que ele está desenvolvendo. Tá? E o que está mudando? Algo está acontecendo, algo está mudando? Eu acredito que sim, né? Agora, desde 2017, com as novas diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação em farmácia, a gente vê que dentro do eixo cuidado em saúde existe uma parte, né, muito vinculada que o farmacêutico ele precisa, então o farmacêutico egresso precisa ter um olhar bem centrado no cuidado ao indivíduo, à família e à comunidade, então, e traz ali dentro das diretrizes curriculares nacionais que é importante fazer a manutenção do registro das atividades de cuidado ao paciente para que haja realmente uma continuidade nessa assistência prestada. Então, algo está mudando. Aí por isso que eu dei um alô diferenciado para Juliana, se eu não me engano, que é graduanda, né, na área de farmácia, né, no curso de farmácia, e ela vai poder dizer para nós, talvez, né, se sentir à vontade, como que está a questão do registro em prontuário, se é um tema que está sendo abordado, enfim, se ela já teve contato com um prontuário na graduação, porque a gente espera que depois, né, dessas novas diretrizes haja um movimento de mudança e de melhoria, principalmente na parte clínica e na parte da assistência farmacêutica como um todo e do cuidado centrado no paciente dentro das atividades e dos conteúdos desenvolvidos na graduação. Tá? Então, trago aqui para exemplificar uma metodologia, né? Já que a gente está falando de registro, vamos falar como registrar. Houve um estudo realizado na Universidade do Kentucky, do colégio específico do Colégio de Farmácia, onde eles pegaram duas turmas de farmácia, né? Que estavam no mesmo semestre, e em uma turma eles aplicaram atividades, enfim, o conteúdo sobre a metodologia SOAP para fazer o registro em prontuário, e a outra eles seguiram com o tema tradicional dos conteúdos tradicionais que eles vinham desenvolvendo para registro em prontuário. E ao final do semestre, eles fizeram uma prova avaliativa, que não era avaliativa, na verdade era parte da pesquisa, para verificar como era o registro dos alunos da turma que tiveram maior contato com a metodologia SOAP e como era o registro dos alunos que seguiram o curso normal da disciplina, como ela vinha sendo abordada anteriormente. E foi visto que o conteúdo, a elaboração e a facilidade, a fluidez dos registros daqueles alunos que tiveram contato com a metodologia de raciocínio clínico SOAP foi bem mais conciso e também mais esclarecedor, né? Ele ficou um registro, assim como a gente pode dizer, melhor, né? Ficou um registro mais claro da atividade e mais estruturado. Então, é uma metodologia que é bastante difundida na área da saúde e que nós, farmacêuticos, podemos otimizar para nosso registro, né? A gente não precisa inventar uma nova metodologia, né? A gente precisa fazer o registro. Então, por que a gente vai inventar algo que já existe? A gente pode já se comunicar de uma forma mais clara, porque é algo que a gente precisa se apropriar, porque os outros profissionais da saúde já estão apropriados, né, a essa metodologia de registro. Uma delas é essa, né? Existem outras, mas já estão apropriados e então facilitaria a comunicação, né? Então, a metodologia SOAP ali, né, a gente sabe que no subjetivo são as observações que não podem ser mensuradas pelo farmacêutico, né? Então, são os sintomas relatados pelo paciente, pela família do paciente, enfim. O objetivo são aqueles sinais que a gente pode mensurar, né? Então, os sintomas, né? O paciente diz que está com febre, você vai lá, faz a verificação da temperatura e realmente ele está com a temperatura corporal elevada. Então, é um sintoma que o paciente relatou, mas que eu consigo verificar, né? Ali na parte da avaliação, então, é a avaliação relacionada às constatações através da análise do caso, relacionando as questões subjetivas trazidas pelo paciente e os objetivos, aquilo que eu consegui mensurar, né, por exames, por sinais, enfim. E o plano são os encaminhamentos que eu realizei depois da minha avaliação, né?
e quais as metas que eu penso que o meu paciente pode atingir. Então, o que eu espero, o que eu estou encaminhando e o que eu espero que na minha próxima avaliação eu tenha conseguido com esse paciente, né? Qual é a meta da nossa terapia com esse paciente. Então, bem importante deixar registrado para eu poder resgatar, né? E também para o próximo farmacêutico que te for atender esse caso, poder dar continuidade na minha atividade e os outros profissionais da saúde também atentarem o olhar a esses planos, né, descritos pelo farmacêutico, assim como a gente atenta o olhar aos planos descritos pelos outros profissionais de saúde, certo? Então, com base em tudo isso, como é que a gente vai fazer para difundir isso, né, esse conhecimento? Então, foi pensando nisso que nós elaboramos, né, eu, a professora Rita e a professora Karine, 3 vídeos tutoriais mais curtinhos que tragam ali uma pincelada sobre o registro farmacêutico em prontuário que pudesse, então, auxiliar e ser um norte. Claro que tem farmacêutico que, falando assim, a grosso modo, voa já no registro das suas atividades clínicas no prontuário. Mas, para aqueles acadêmicos, para os farmacêuticos que estão pensando em implantar um serviço de farmácia clínica, que ainda tem dificuldade em realizar o registro, talvez esse material seja bem rico para um pontapé inicial, né? Para uma introdução ao tema. Certo? A Prof. Karine já colocou ali o link para acesso aos vídeos. E trazendo, né, um pouquinho, rapidamente, são 3 vídeos, um fala sobre a continuidade no cuidado, um sobre implicações legais e outro sobre a metodologia SOP, que é um pouquinho mais longo. Eles estão disponíveis gratuitamente no YouTube, podem utilizar, baixar, fazer download, utilizar nas suas atividades, cortar os vídeos, enfim. O vídeo é produto de um mestrado profissional numa universidade pública e está disponível para ser difundido e é o retorno que um aluno de mestrado profissional na área de ensino precisa dar à sociedade. Então, é isso que a gente está tentando fazer com esses vídeos, tá? Agora eu vou passar aqui um videozinho rapidamente para vocês. Ele é o mais curtinho, a gente selecionou o mais curtinho para não tomar muito tempo e a gente poder discutir um pouco depois. Espero que a gente possa conversar bastante depois sobre isso, né? Sobre o vídeo, sobre a apresentação.
Estamos com uma dificuldade aqui para voltar à apresentação, pessoal, mas logo voltaremos. Oi, Emily. Não está conseguindo fechar? Não estou tentando, estou aqui, parar de compartilhar o vídeo. Sempre existe uma opção. Bom, pessoal, então, esse é um dos vídeos, né? Existem mais dois, a gente escolheu um mais curtinho para tentar passar aqui, mas eu vou ficar muito feliz se vocês puderem acessar o link. Esse aqui é o link geral, né, do vídeo, dos vídeos. A professora Karine já compartilhou o link que está dentro da página do SIG de Cuidados Farmacêuticos no YouTube. A gente pode compartilhar de novo, se vocês quiserem dar uma olhadinha nos outros dois vídeos e também, se quiserem e acharem um material bacana, utilizar em alguma atividade junto com os farmacêuticos do hospital de vocês, enfim, algo que possam compartilhar, certo? Então, eu trago aqui umas últimas considerações para a gente poder conversar um pouquinho, que eu já falei bastante, né? Então, é legítimo ao farmacêutico a realização do registro, né, da atividade no prontuário. O ato de documentar, então, valida a responsabilidade e valoriza o serviço do farmacêutico, né? Os farmacêuticos hospitalares e os professores de graduação, né, de farmácia brasileiros reconhecem a importância e a necessidade de documentação das atividades no prontuário. E eu acredito que aqui não são só os farmacêuticos hospitalares, claro que a nossa pesquisa foi vinculada aos farmacêuticos hospitalares, mas eu tenho certeza que os farmacêuticos que atuam na atenção básica também têm essa mesma percepção, né? Grande parte dos participantes relataram que a graduação não prepara, né, o farmacêutico para realizar essa atividade. Então, a gente vê que existe uma oportunidade de aprimorar a formação profissional do farmacêutico para realizar o registro do farmacêutico, né, esse registro da atividade clínica em prontuário. Então, né, e a gente pode conversar, esse tema é um tema que pode ser debatido e que pode ser aprimorado tanto na graduação como nas especializações, como em cursos que a gente pode desenvolver, inclusive nas conversas, né, em reuniões dentro das nossas instituições para melhorar essa nossa atividade, né? Então, agradecer o espaço aqui, fico aberta aos questionamentos, às informações, os relatos que vocês tragam para a gente conversar mais um pouco sobre isso. Nós que agradecemos, né? Vocês veem como a Emily é cuidadosa com os detalhes e o produto dela ficou muito bonito, né? Os vídeos, enfim. Pessoal, quem está assistindo no streaming, vocês também podem fazer perguntas. No espaço que vocês fazem questões, eu consigo ver. Então, se vocês quiserem fazer perguntas, comentários, né? Acho que a gente agora abre para discussão, os colegas, enfim, complementarem, né, a apresentação da Emily. Eu acho que a gente tem avançado muito, o processo dos programas de residência contribuiu muito para essa evolução, né, do farmacêutico clínico, e a gente está começando a fazer o registro. Mas uma coisa que a gente se deparou foi justamente isso, né? Hoje no ESUS a gente já tem um espaço para o farmacêutico tem acesso, mas às vezes nas instituições a gente precisa pedir o acesso, né, o prontuário, depois ter na legislação que o farmacêutico pode evoluir, registrar, e ao mesmo tempo fazer, né? Eu acho que quem não teve a formação pode ir atrás, mas a prática, né, que vai levando também essa habilidade de cada vez a gente fazer mais, né? Mas eu deixo aqui para vocês perguntarem, a gente tem a participação de alguns colegas. Eu vi aqui um comentário da Daniela de Mello, Daniela Oliveira de Mello, que é difícil mesmo ampliar a formação, né, a graduação, porque existem, durante a graduação, né, do farmacêutico ali generalista, a gente tem que ver muitas áreas precisam ser contempladas durante a formação, né? Então, eu acho que, como eu disse, existe
uma possibilidade de se trabalhar isso de outras formas que não tomem tanto tempo. A gente não precisa, né, particularmente iniciar tendo uma disciplina inteira sobre o registro, mas talvez trazer a ideia, expor dentro do local de estágio, olha, né, nós estamos mandando estagiário, vocês fazem registro, trabalhem isso com os nossos estagiários do curso de graduação, ou talvez priorizar, encaminhar os seus estagiários para instituições que já tenham essa atividade, que possam proporcionar esse saber, né, complementar à graduação. Então, eu acho que é para isso que existem os estágios. E, claro, depois a gente, como farmacêutico, precisa ir atrás do conhecimento, né? Que bom que a gente tem espaços como esse para discutir. Mas, sim, a graduação não precisa e não vai dar conta de todos os saberes, né? Acho que nem os farmacêuticos que estão na graduação esperam isso, né? Por isso existem semanas acadêmicas, jornadas, fóruns, seminários, é para isso que a gente organiza esses eventos, para poder complementar e, de repente, dar uma pincelada sobre alguns assuntos que a gente não consegue aprofundar tanto durante as disciplinas. A Ana escreveu aqui que uma das dificuldades ao iniciar os registros em prontuário foi a linguagem, né? Como evoluir e quais verbos. Eu lembro, a gente teve muitas discussões em relação a isso. E sempre que eu paro para pensar nisso, eu volto àquela frase que eu falei lá no início, assim, primeiro eu faço uma evolução para a minha continuidade do meu cuidado. Então, que é o que a Emily também fala, né? Hoje eu avaliei e vi que, por exemplo, ele está usando um antibiótico que pode causar dano renal. Então, eu posso colocar lá no meu plano, monitorar creatinina sérica, entende? Então, assim, isso que é uma coisa que eu acho que a gente tem que mudar, né? Que eu confesso que a gente começou fazendo evolução naquele que a Emily disse, né? Dar recado para o médico ou para a equipe de enfermagem, não diluir tal coisa em tal coisa. E, na verdade, não é, né? Talvez a nossa orientação seja lá, assim, oriento a enfermagem, a diluição, tal. Ou o que eu vou olhar amanhã? O que eu espero do farmacêutico para o cuidado do paciente para os próximos passos? Qual que é o meu plano para esse paciente como farmacêutico, né? Então, observar sedação para ver se ele está muito sedado ou não, enfim, monitorar a lesão hepática, né, monitorar a ALT. Então, acho que são tudo coisas que a gente precisa pensar que a evolução é pro farmacêutico, para ele dar continuidade do cuidado. Sempre eu volto para essa premissa quando eu penso em que escrever e como escrever. Né? Dani, tu quer abrir teu microfone, Dani? E falar? Se vocês quiserem, também é possível, né? Oi. Oi, Dani. Tá me ouvindo? Sim. Sim. Então tá bom. Eu não quis entrar antes para não... Pode abrir a câmera também. Não quis entrar antes para não atrapalhar. Eu tô ligando ela, que ela tá ligando a manivela, tudo bem. Eu acho que é super importante isso que vocês trouxeram hoje. A gente fala disso nas disciplinas aqui no Unifesp, mas a gente percebe uma grande dificuldade, né? Primeiro, porque, como eu vou falar especificamente aqui de São Paulo, né? A gente vê que essas disciplinas do cuidado, na região Nordeste, na região Sul, principalmente, elas estão evoluindo melhor. Mas em São Paulo, quando você vai falar sobre a grade, você disputa muito com áreas que são áreas mais privilegiadas para a formação do aluno para a indústria. Então, você compete muito, né, em São Paulo, principalmente, com a questão do emprego na indústria, que é o vislumbre de boa parte dos alunos. Né? Até porque a gente também não tem um grande campo de estágio bem remunerado nessa área. Então, só fica nessa área quem realmente gosta muito, quem é apaixonado, e essas pessoas, em geral, vão procurar residência ou vão procurar cursos adicionais. Uma coisa que me chama a atenção é bem o que a Emily falou, não dá para você esperar tudo na graduação, mas também me preocupa que a gente espere tão pouco dela, porque as pessoas que vão sair, que vão se formar, eu sempre
eu vou contar uma experiência, né? A gente tem a disciplina de dispensação e uso racional de medicamentos. Quando eu entrei na Unifesp, em 2015, era o primeiro ano que ela estava sendo ministrada. E tiveram vários pedidos para não fazer a disciplina, mesmo ela estando no plano pedagógico, porque achava que aquilo não ia contribuir para a formação, porque já estava fazendo estágio na indústria e ia ficar na indústria. Só que o que eu falo para os alunos, né? Ainda que você vai para a indústria, se uma hora você perder o emprego e quiser ir para a drogaria, você vai poder. Uma hora, né, que a sua mãe, a sua avó perguntar, você vai ter condições de responder. Então, da mesma forma, né, que eu tenho que ter uma formação mínima para a indústria, que eu não queria, que eu não precisava, e que eu tive que fazer, eu tenho certeza que a maioria dos farmacêuticos clínicos lembra muito pouco daquela quantidade de química que a gente teve. Mas a gente fez, né? Era para fazer farmacotécnica industrial, vamos fazer, né? Tá no plano pedagógico. E quando a gente vai para a área do cuidado, sempre tem esse diz que me diz que, principalmente aqui em São Paulo, onde existe essa idealização, né, do emprego na indústria, pagando muito e tudo mais. Então, eu só queria deixar registrado isso, que eu entendo que nem tudo é na graduação, mas eu acho que tanto nós, professores, precisamos nos preparar melhor, como os alunos, a gente não pode abrir mão de ter o mínimo de preparo para atuar nessa área, né? E às vezes a gente vê as aulas de farmácia clínica indo muito para um lado filosófico e deixando de entrar nesses assuntos mais práticos da atuação, né? Atuação mais direta. Eu vou ter que sair, mas eu só queria dizer isso, mandar um beijo para vocês. Pena que a minha câmera ela não ligou, não sei porque eu já desliguei, liguei aqui, mas ela não foi. Então, beijo e parabéns, viu, Emily? Lindo trabalho. Obrigada, Dani, pela tua contribuição, né? A Dani foi uma parceira que a gente se conheceu no curso do Covid, e eu convidei ela para também fazer esse debate, né? Sobre o tema, assim. Então, a gente tem, sim, um papel de formação, né, na graduação, bem importante, assim. E o Lucas traz aqui, Emily, no sentido de que eles fizeram um inquérito com prescritores, perguntando qual a melhor forma de transmitir as intervenções farmacêuticas e as opções de participação da sessão multiprofissional e conversa direta com o profissional de saúde foram preferidas a opção de registro em prontuário, o que nos demonstra que, apesar do registro em prontuário ser importante para a continuidade e registro, ele sozinho não é suficiente para uma comunicação efetiva do farmacêutico com a equipe de saúde, né? Então, se a gente tem essa mesma percepção. Com certeza. O registro sozinho não vai fazer com que as intervenções... Se eu tenho uma intervenção direta com um profissional, se é algo que, assim, eu preciso tratar diretamente com o prescritor, por exemplo, houve ali uma alteração na função renal e eu preciso de ajuste de alguma dosagem de algum medicamento que está na prescrição. Não adianta eu registrar no prontuário e achar que na próxima prescrição vai estar alterado. Eu preciso contatar o médico, conversar com ele, explicar qual é a minha percepção, discutir o caso, né? Avaliar. Muitas vezes a questão renal pode ser secundária ao medicamento, ao tratamento, então tudo tem que se articular, né? A gente tem que avaliar bem a clínica do paciente. Feito o meu trabalho, fiz o contato com o prescritor, aí sim eu vou fazer o registro de que eu avaliei, de que o paciente estava dessa forma, né, e que o meu plano foi esse, a minha conduta foi essa, e qual que é a minha conduta de agora em diante? Realizar a avaliação periódica das funções renais do paciente, de acordo com solicitação, enfim, tem alguns profissionais que têm essa possibilidade de solicitar alguns exames laboratoriais na instituição e outros vão avaliar os exames laboratoriais que são solicitados pelos médicos. Da mesma forma que se eu vejo num paciente que ele tem uma lesão de pele, não adianta eu descrever lá, verifico lesão de pele e não contatar nenhuma enfermeira e dizer, enfermeira, vamos lá comigo, avalia, né, o que a gente precisa, o que dá para fazer, o que a gente precisa, né,
Como a gente vai articular junto para esse paciente melhorar? Da mesma forma que se eu estou vendo que o paciente está lá com face de dor na UTI durante a fisioterapia, eu não vou descrever que precisa ajustar o horário, o aprazamento dos medicamentos, não. Eu vou falar com o enfermeiro e fisioterapeuta para fazer uma analgesia 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos antes da fisioterapia, né? Então, não vai substituir, nenhuma forma de comunicação substitui a outra, elas são complementares. Né? Então, realmente, não adianta esperar que o profissional vá ser ativo e ler todas as minhas evoluções. O registro é para mim e para os outros farmacêuticos e para deixar ali descrito, caso alguém tenha dúvida, possa consultar. Inclusive, né, a gente conversa muito sobre isso, assim, que talvez a conversa tem que ser antes da evolução, e no sentido que o plano já pode ser colocado lá, assim, né, em conversa com a equipe, com o prescritor, né, qual é o próximo passo para esse paciente. Então, hoje a gente também tem feito a questão da switch terapia, né, então, assim, resultado da cultura chegou, então, assim, qual é o plano para esse paciente? Vai trocar a terapia? Então, assim, pode até dizer no plano, né, em conversa com o médico, vai ser substituído antibiótico A por antibiótico C, né, então monitorar ou observar, alguma coisa assim. Então, nesse sentido, eu sempre defendo também que a conversa com a equipe seja antes, né, do plano, que na verdade o plano é a partir do que tu já teve intervenção, qual é a próxima, quais são os próximos cuidados, né? E tem coisas que são urgentes, que devem ser feitas naquele momento, né? O professor Valdecir, que foi meu professor, disse que queria fazer uma pergunta. Olá, obrigado, Karine. Eu com muita alegria que eu estou participando desse tema, né? E ainda mais a Karina, uma ex-aluna que trilhou aí a formação nessa área, agora mais formada nessa área do que eu, né? Então é com muita satisfação que a gente está aqui. Até a Emily, né? Eu acho que você que está trazendo esse conhecimento para a gente, né? E aí o que eu poderia ponderar é assim que a minha experiência é mais acadêmica e mais teórica, né? E eu acho que essa experiência que vocês nos trazem é muito válida, né? Então, eu primeiramente agradecer, né, por essa oportunidade. Assim, e mais ou menos o que eu gostaria de questionar, eu acho que foi a colega anterior, a Daniela, né? Alguma coisa ela colocou. O que me chamou a atenção foi quando você coloca a questão da abordagem, né, do acesso ao prontuários, né? E você, deixa eu ver aqui na anotação, 43% que 66% abordam o conteúdo na aula. Eu creio que isso pode ser porque o conteúdo é mais teórico mesmo, né? E depois 43% é com a vivência prática. Porque aí a gente entra no dilema em termos, infelizmente, das cargas horárias, né? O quanto que determina nas diretrizes ali de carga horária teórico e prático. Infelizmente, no currículo atual nosso, que é o velho, não é o atual ainda, né, nessas diretrizes novas, tudo que era do eixo da clínica ficou como eixo optativo, na verdade, né? E o que inchou no currículo foi toda aquela parte das análises clínicas, que, de um certo modo, ela contribui para a parte clínica, né? Mas que a parte de farmácia clínica mesmo tem muito a desejar, né? E agora, participando das discussões do currículo, então a gente está agora com as diretrizes novamente. Uma coisa que me ocorreu até na comissão que eu estava, sugerindo de ampliar a carga horária da parte prática mesmo, que foi meio que rejeitada, né, de certo modo. Então, aí é algo assim, né, desabafo, né, que ainda é um desafio para a gente, né, essa questão. E aí a pergunta, assim, quando você... isso eu falei tanto, né, mas assim, desses 43, normalmente tem a ver com a carga horária de prática e teórica, isso tem a ver alguma coisa nesse sentido? Eu creio que sim, né? E acho que outra questão também que a gente vê que, assim, na prática, às vezes os gestores têm uma certa política de restringir o acesso ao prontuário para poucos profissionais, né? Então, acho que isso muda de instituição para outra, e aí eu acho que talvez provocar, então, alguma coisa nesse sentido, que talvez a gente teria que trabalhar no sentido de fazer uma regulamentação para isso, né? De que o prontuário
é do paciente e todos os profissionais teriam acesso para fazer a evolução. Acho que falei bastante, né? Obrigado e aí eu deixo a palavra com vocês agora. Obrigada, Valdeci. Muito obrigada, professor Valdeci, pelas contribuições. Realmente, a gente entende que existe uma transição ainda, né? Algumas instituições já tem turmas que estão no currículo antigo, umas que estão no currículo intermediário, né? Tem até 3 currículos em algumas instituições que estão seguindo em paralelo. E tem algumas instituições que ainda não conseguiram ou estão se organizando para migrar de currículo, e a gente entende que por muito tempo a indústria e as análises clínicas e até a indústria de alimentos foi uma área mais focada, né, da graduação, mas que bom que professores como o senhor, a professora Karine e tantos outros vêm buscando desenvolver, né, aprimorar esse currículo para a área de farmácia clínica, para a área de cuidado, para a área de atenção ao paciente, à saúde, né, da comunidade e da sociedade. E realmente, a questão do acesso ao prontuário em grandes instituições que existe uma fiscalização maior, que tem atuação, daí um número de farmacêuticos maiores, atuação de farmacêuticos que estão em algumas sociedades, é mais fácil ter o farmacêutico ter acesso ao prontuário, porque é uma pressão que que a categoria faz, que o profissional faz, e inclusive os farmacêuticos fazem, e também a questão das acreditações, que ajudou muito, né, o desenvolvimento da atividade clínica do farmacêutico dentro dos hospitais. E a gente sabe que existem hospitais menores que, assim, enfermeiro e médico, que infelizmente que evoluem ainda, que fazem o registro, mas eu acho que também há o farmacêutico, por mais que seja difícil, tentar conquistar um pouquinho, né, de pouquinho em pouquinho, mostrando a sua atividade, discutindo, mostrando o seu trabalho e tentar conquistar o seu espaço. Em questão de regulamentação, hoje, né, a gente tem a regulamentação, né, do Conselho Regional de Farmácia e também, claro, talvez uma regulamentação mais ampla, né, algo assim mais de cima para baixo, né, tipo assim, a partir de agora, né, todos os profissionais que estão prestando assistência ao cuidado do paciente têm o dever de fazer o registro das suas atividades, enfim, né, sanções mais duras para as instituições que não cumprirem esses pré-requisitos. Mas, enquanto a gente não tem uma ordem de cima para baixo, o farmacêutico tem que começar a conquistar mais o seu espaço, né? A gente tem que ir ganhando a confiança e mostrando que a gente veio e faz os benefícios das nossas atividades, né? Claro que às vezes a gente dá uns tiros no pé, né? Enfim, no registro em prontuário vai acontecer situações que vão haver, né, alguns embates técnicos em relação a algumas informações que se colocam ou não. E eu vejo, tem uma questão aqui do Lucas que eu já quero trazer, que é se o prontuário pode conter informações de intervenções farmacêuticas que o farmacêutico não discutiu previamente com a equipe. Depende da intervenção. Por exemplo, se eu for dar uma orientação de alta para a família e o meu paciente, vou lá e oriento ele a como fazer, paciente familiar, fazer a administração de medicamento via sonda. Eu não preciso discutir isso com a equipe, porque é uma orientação para o paciente que só vai trazer benefício para o paciente que ele precisa. Claro que se eu quiser relatar isso, trazer numa reunião, num round, olha, pessoal, vou orientar o paciente em relação à tomada de medicamentos, né, administração do medicamento via sonda, para auxiliar ele, enfim, ok, pode trazer, mas é uma orientação que só vai trazer benefício para o paciente, que é uma orientação bem técnica do farmacêutico, de fazer ali uma derivação de uma forma farmacêutica para administração, né, por uma via que não é aquela que o medicamento, né, foi produzido. Então, ok, agora aí, se eu vejo que há uma incompatibilidade em Y, que o meu paciente está dentro de uma UTI com 15 dânulas penduradas, tudo no mesmo acesso, e eu só registro no prontuário e não vou lá conversar com o médico, ver se tem possibilidade de uma nova via, conversar com a enfermagem, se a gente não pode aprazar os medicamentos que estão em infusão intermitente para horários distintos, né, pegar um acesso periférico, enfim, não adiantou de nada eu descrever que o paciente está com incompatibilidade com a administração em Y para medicamentos que são contínuos, né?
né? Ou para 2 ou 3 antibióticos que estão apresentados no mesmo horário. Então, eu tenho que ter essa sensibilidade de ver o que é competência só minha, que é uma informação que é o farmacêutico que tem que dar para o paciente, ou se é algo que não, é a minha atividade, eu avaliei isso, mas que para essa minha avaliação ter uma repercussão na otimização da terapêutica do paciente, eu vou precisar que outro profissional trabalhe em parceria comigo. Ótimo. Tem, a Graça queria falar, pode abrir, Graça. Eu queria primeiro parabenizar, né, pela exposição maravilhosa, claríssima, botando os pontos principais, e gostei muito da frase, vou usar nas minhas aulas: não precisamos inventar metodologia, precisamos registrar. Achei ótimo, Elinho, essa é ótima. Agora, eu queria fazer 2 comentários sobre a farmácia, baseado no que falou o professor Valdeci, e também com Daniela, corroborando com eles. Mas lembrando que hoje a farmácia, a parte clínica e assistencial, é a única que é privativa do farmacêutico. Isso que nós temos que levar para os nossos colegas das análises clínicas, os nossos colegas da indústria, porque a única que é específica do curso de farmácia atualmente é a assistência e a atenção farmacêutica. Atenção farmacêutica até que um outro não vá lançar a mão dela. Porque na minha época, e eu sou uma pessoa, não estou aparecendo, mas sou uma pessoa de terceira idade, na minha época a gente passou anos contra os cursos de biomédicos. A minha geração passou, eu não sei a idade do professor Valdeci, mas a minha geração passou anos no Encontro Nacional de Farmácia contra biomédicos. Hoje os biomédicos fazem análises clínicas e está cheio. E está cheio desse pessoal fazendo análises clínicas. Então, não pode ter tanto aquelas horas para análises clínicas. E nós temos que ir para a prática. Outro ponto que é importante a gente lembrar é que eu também sou professora de residência. E, além de ser professora de farmácia, eu sou de seminários integradores de plano terapêutico singular, trabalhar com a equipe. Eu trabalho nessa área há 10 anos, né? E uma das coisas que nós temos que levar para os nossos cursos de farmácia, no meu ponto de vista, é colocar o nosso aluno mais ativo. Um aluno que não fique decorando coisas de química só, não decorando reações, não decorando coisas e que ele só tenha que fazer uma prova repetindo o que foi explicado, só de conteúdos. Ele não tem práticas, nem de discussão. Quando eu abro uma discussão no primeiro ano de residência entre serviço social, enfermagem, psicologia, nutrição e serviço social, todos falam, todos conversam, todos mostram a sua atividade e o farmacêutico calado. Eu fiz o PAF, eu fiz a visita. Ele não tem prática de discussão em grupo, não tem prática de conversa. Então, nossos cursos, além de a gente brigar, né, por ter esse foco maior na parte assistencial e clínica, que é a razão de ser farmácia, o resto pode estar na química, pode estar em outros lugares, a gente também tem que mudar o relacionamento com os alunos. Os nossos alunos são decoradores, eles memorizam tudo e fazem a prova memorizada. Era isso. Parabéns, eu sou seguidora do SIG há tempo, boto meus alunos sempre para ouvir a discussão, aqui tem vários, todos os meus R1s estão aqui, os nossos R1s estão aqui, já pedi para comentarem, mas estão calados, mas, então, vamos, parabéns pelo trabalho, viu, Emily? Muito bom. Obrigada, Graça. Vocês viram assim, que a gente tem um cuidado de dizer que é prontuário do paciente, né? Que todos os profissionais podem fazer registro nesses prontuários. Eu acho que tem essa coisa de a gente colocar os alunos na prática, tem ao mesmo tempo a gente fazer isso cada vez mais nos serviços, né? O farmacêutico ter a coragem e de fazer e ir praticando enfim. E acho que também tem essa questão ética, claro, do cuidado de como a gente escreve, né? Então, no sentido assim, eu posso colocar suspeita de, né, reação adversa, ou investigar, então, assim, né, reação adversa.
tem tudo um cuidado, né? Claro que tem que ter um cuidado na hora de escrever, mas ao mesmo tempo a gente precisa registrar, né? E é o que eu sempre falo, ninguém vai conseguir gravar todas as informações de todos os pacientes, assim. Então eu vou encerrar, né, a minha fala, vou deixar a Emily fazer também a palavra dela final. Muito obrigada pela participação de todos, né? Acho que mostrou o quanto que a gente precisa discutir o tema, né? Que no início a gente falava, mas será que é só a gente que tem esse problema, né? E até quando a Emily começou a fazer, ela viu assim as pesquisas internacionais, então assim não é uma coisa só do farmacêutico no Brasil. Acho que a gente está um pouquinho atrasado, mas ao mesmo tempo em relação aos outros países, né, que a gente pode avançar mais, mas a gente também viu dificuldades ou pesquisas sobre isso em outros países, assim. Mas a gente tem que olhar muito para a enfermagem, para as outras profissões, como eles praticam, né, e exercem essa escrita, assim. Então, parabéns, Emily, assim, muito obrigada, né, por me permitir também acompanhar todo esse processo, né. E parabéns pelo teu domínio do tema, pela tua ousadia, pela tua coragem, né? Vocês estão vendo que como ela tem, então, tá deixando as profs muito orgulhosas. Então, muito obrigada. É que tem que se esforçar, né? Porque assim são profissionais que a gente representa quando a gente é orientando, né? São excelentes, então a gente tem que se puxar, tem que se puxar. Antes de eu terminar, assim, tem uma pergunta da Fabiana aqui em relação a como que a gente registra com o SOAP se não tem nenhuma queixa ou intervenção do paciente, tá? Quando a gente conversa com o paciente e ele diz assim, olha, tá tudo certo com o medicamento, né? Enfim, vamos trazer para uma área de atenção primária ou ambulatorial, uma dispensação de medicamento quimioterápico, por exemplo. O paciente diz que tá tudo bem, que ele não tem nenhuma queixa relacionada ao medicamento. Isso já é o subjetivo dele, né? Ele não tem queixas relacionadas à terapia medicamentosa, então tá ótimo. O paciente em si não trouxe nada. Então, do objetivo, se tem algum exame do paciente que eu avaliei, se eu fiz algum tipo de algoritmo com ele para avaliar a adesão ao tratamento, contagem de comprimidos, eu posso colocar isso. E ali no plano, se não tem nenhuma intervenção e está tudo ótimo, é continuar monitorando o paciente, né? Se eu avaliei, está tudo certo, o paciente, né, tem adesão ao tratamento, ou a terapia do paciente está adequada para a condição clínica dele, os medicamentos estão, né, todos prescritos de acordo, então eu vou continuar monitorando o paciente, eu posso traçar um plano, posso descrever, avaliar semanalmente, mensalmente, se é um paciente que vem retirar medicamento via oral, eu posso reconsulta a cada 6 meses, né, eu não preciso fazer uma consulta na dispensação de via oral toda vez que o paciente vem retirar medicamento. Se ele está indo bem no tratamento, está aderindo, eu posso espaçar um pouco o tempo que eu demando com ele para me atender com maior afinco pacientes que realmente estão me apresentando problemas. Então, acho que é mais ou menos isso, Fabiana. Não sei se eu consegui responder bem a tua pergunta, mas eu deixo meu e-mail aqui, qualquer coisa a gente pode ir conversando e traçando mais. Porque é difícil, gente, assim, ó. Fazer o registro, os primeiros registros, é difícil de fazer, não é fácil, porque às vezes a gente escreve 30 vezes a coisa e pensa que não ficou bom. Daí tu apaga, escreve de novo e não ficou bom ainda. E às vezes tu lidera a evolução e depois tu pensa, meu Deus do céu, esqueci uma parte. A mesma coisa em relação ao que a prof trouxe, em relação à fala do farmacêutico. A gente é muito calado. Às vezes a gente vai para um round e daí tu fica pensando, por que eu não falo? Por que eu não falo? E tu não fala. Tu fica lá com aquilo, a ideia na cabeça e tu fica com vergonha de expor, fica com medo de fazer uma pergunta e talvez aquela pergunta já ter sido sanada em algum momento e tu se perdeu. Isso acontece. E a gente só vai aprender a não ter medo estudando e praticando, né? A gente não vai saber tudo e às vezes a gente vai falar uma besteira, né? Infelizmente vai acontecer, ou a gente vai perguntar alguma coisa que não tá dentro do contexto, mas paciência, a gente aprende e depois a gente vai poder ensinar para um outro colega farmacêutico que ele não precisa pedir por que a gente não está administrando fluoxetina via sonda em gotas com um paciente que está entubado e sedado, sabe? Acontece, né? Enfim,
por que a gente não vai relatar, né, num paciente que está sedado, né, na UTI, que existe uma incompatibilidade, existe uma interação entre ali os benzodiazepínicos e os opioides que vai rebaixar o sensório do paciente, porque ele está entubado, né? Mas isso a gente vai aprendendo, estudando, né? Não precisa errar para isso, dá para a gente ir estudando e depois a gente vai ter mais segurança para ir realmente articular. Mas essa questão do que a professora abordou, que às vezes a gente é muito passivo e não expõe o que a gente pensa, é uma realidade. Ontem mesmo eu estava participando de numa webconferência que era farmacêuticos e enfermeiros sobre um medicamento novo que está sendo lançado, e daí numa hora da apresentação, a farmacêutica que estava conduzindo, ela parava e chamava pelo nome e dizia: o que tu pensa disso? E daí os farmacêuticos começaram a ficar apavorados, porque não tem essa habilidade de trazer o registro daquilo que eu faço, o que eu penso. O que tu pensa pode não ser a realidade de todas as instituições, mas vai ser de algumas. Então é bom trazer o teu relato, né? Então eu sei que durante a conferência o pessoal ficou meio abalado no início, mas no final todo mundo adorou porque todo mundo participou e daí já estava todo mundo conversando e vendo que a gente fala a mesma língua mesmo trabalhando em instituições diferentes. Então a gente tem que ter estudar e tem que vencer um pouco, romper essa barreira do medo da comunicação, que é normal. Eu não sei se é da graduação, o que acontece. Eu também acho que a gente é muito passivo, passa muita informação, não tem medo de questionar. Não sei o que acontece com o farmacêutico, mas às vezes não parece que não tá aquele senso crítico, não vem, demora para acender a lamparina. A Ana também trouxe, né, justamente, que é o que a gente fala, de que o outro colega farmacêutico tem que ler, né, a intervenção do farmacêutico, que é o que a gente fala de continuidade do cuidado. Daí, nesse sentido, Fabiana, se tu escreve, por exemplo, fiz a avaliação da prescrição e não encontrou nenhuma interação, né, moderada ou grave, isso então é um resultado, né, no sentido de que foi feito já um trabalho em relação àquele paciente, em avaliação daquele paciente. E tu vai, então, a próxima farmacêutica, o farmacêutico não vai precisar realizar isso de novo, porque você já checou essas informações, né? Então, acho que tem tudo isso, né, todas essas coisas que é interessante que vocês trouxeram e a gente já debateu muito, né, na residência, no projeto, enfim. Então, foi bem importante essa contribuição de vocês aqui também. Emily quer fazer a palavra final? Para fechar, que a pessoa gosta de falar um pouquinho, né? Então, eu queria agradecer a professora Karine, né, por ter convidado para participar, por ser uma pessoa maravilhosa, uma mentora, uma luz na minha vida, ela sabe disso. Eu também sou suspeita para falar da prof. Karine, porque ela mora no meu coração, foi uma mãe para mim em Porto Alegre, incomodei muito ela aí, né, longe da família, a gente fica meio cocolona. Agradecer a UFSPA, né, e ao PPG Ensino na Saúde pela oportunidade. A UFSPA foi uma segunda casa para mim por 4 anos, né? A Santa Casa também, que me deu muitas oportunidades. As gestões, as supervisoras que eu tive na Santa Casa foram maravilhosas, tanto a Lucélia Lima quanto a Shirley Froze, são farmacêuticas excepcionais, me apoiaram muito, tanto na residência quanto no mestrado. Então, meu agradecimento a elas, né? Ao Hospital Pompeia também, né? Hoje minha nova casa, sou muito feliz. É o Instituto do Câncer do Hospital Pompeia, que é onde atualmente estou fazendo as minhas atividades clínicas, tentando então disseminar também um pouco dessa nossa vontade do farmacêutico estar à frente do cuidado do paciente, levantando a bandeira de que a gente faz diferença sim na terapêutica e pode melhorar muito a qualidade de vida, principalmente dos pacientes oncológicos, né? No meu momento agora. Que legal, parabéns, Emily. Muito obrigada. Bom final de semana para todos, né? E isso mesmo, olha, grande frase para encerrar, né? Nosso chave de ouro. Obrigada a presença de todos. Depois a gente coloca no YouTube a apresentação. Um beijo. Beijo, muito obrigada, pessoal. Tudo de bom para vocês. Tenham um excelente final de semana.
Obrigada, Emily, para a gravação aqui.